Nessa aula de hoje, eu tenho notícias boas e notícias ruins. Caraca. Aí ele fala, a má notícia é que nós estamos nos aproximando do fim do mundo. Aí, né, começa já a dar aquele arrepio na nuca. Mas ele diz, a boa notícia é que nesta aula eu vou explicar para vocês como o mundo vai chegar ao fim. Você fala, caraca, meu irmão, é uma notícia boa essa, né? E ele fala, a questão central desse conflito iminente é os Estados Unidos usarão tropas terrestres lá em território iraniano? Essa é a grande pergunta que ele vai fazer, a grande jornada, porque, segundo o professor Jiang, isso aqui terá desdobramentos terríveis para a humanidade, tá? Então, ele continua dizendo que, como ele já comentou em vídeos anteriores, o uso de tropas terrestres levaria à derrota dos Estados Unidos, tá? Deixa eu só agradecer aqui o Diário Britânico, falando que a Arca é o melhor investimento, o valor é muito inferior à qualidade do conteúdo. Valeu mesmo, tá? Inclusive vou pedir para minha equipe online aí colocar o link da Arca de novo para vocês. Lembrando que o link da Arca sempre fica no primeiro link embaixo do vídeo, também fixo aqui no chat. Deixa eu até conferir se está fixo aqui no chat. Está fixo, então tranquilão aí para vocês colocarem, tá? Já que eu parei a aula para conferir se o link estava lá, vou colocar também, porque quando eu coloco aparece uma tarjinha amarela, né? Quando o pessoal do suporte coloca, aparece ali um nomezinho em azul. Fica fácil, perdão, de você identificar. Continuando então. Ele diz, conforme a gente já conversou em aulas anteriores, o uso de tropas terrestres pelos americanos no território iraniano levaria à derrota dos Estados Unidos, marcaria o fim do Império Americano e provavelmente desencadearia o segundo conflito civil americano, a Segunda Guerra Civil Americana. Meus amigos, olha que maluquice isso, tá? Então, ele está prevendo um evento que desembocaria em 3 outros eventos altamente caóticos, ok? Eu vou repetir para você entender o tamanho do negócio. Ele está prevendo que existe uma alta possibilidade dos americanos utilizarem tropas terrestres lá em território iraniano. Isso traria 3 problemas enormes para os Estados Unidos. Primeiro, derrota americana. Segundo, fim do Império Americano. Terceiro, desencadearia a Segunda Guerra Civil Americana. Meus amigos, o filme Guerra Civil já prevê isso. E você vai ver que essa análise preditiva que o professor Jiang está fazendo vai muito em linha com o que nós vemos nos filmes O Dia Depois de Amanhã, que foi produzido pela Higher Ground Production, da família Obama, e também do filme Guerra Civil. Esses 2 filmes, programação preditiva total, beleza? Então, meus amigos, o que ele está prevendo, tá? Para você que estava aí, começou o vídeo, né? E eu coloquei no título da nossa aula de hoje, né? Gênio que acertou tudo, faz nova previsão sinistra. Todo mundo, qual é a previsão? Qual é a previsão? Qual é a previsão? A previsão é essa. Ele está prevendo que os Estados Unidos vão utilizar tropas em terra, em território iraniano. Isso vai trazer 3 grandes coisas horrorosas para os Estados Unidos e para o mundo. Os Estados Unidos irão perder esse conflito, vai acabar o Império Americano e isso vai desencadear a Segunda Guerra Civil Americana, tá? A maioria dos analistas concorda que o uso de forças terrestres seria completamente desastroso para os americanos. E todos os analistas concordam que a melhor coisa a se fazer, a princípio, seria os americanos evitarem a todo custo utilizar tropas terrestres. No entanto, segundo o professor Jiang, e aí que está a genialidade dele, ele vai para além do senso comum, que é o que eu tento fazer. O que eu tento fazer é mostrar o outro lado da informação que está por trás. Então, o senso comum, os analistas de geopolítica do mundo inteiro estão te dizendo, nunca os americanos vão usar tropas em terra no Irã, porque todo mundo sabe que eles iriam perder. Meus amigos, mas da mesma forma estava todo mundo falando, nunca haveria um Papa americano. E eu disse para vocês que haveria e há. Tanto que o Leão XIV, Robert Francis Prevost, está lá. Então, isso aqui que é muito legal, porque ele contrasta o senso comum, tá? E ele contrasta o senso comum com o que realmente tem chance de acontecer. Beleza? Então, ele diz, a maioria concorda que o uso de forças terrestres seria desastroso e os Estados Unidos deveriam evitá-lo a todo custo. No entanto, usando a teoria dos jogos, explicarei por que os Estados Unidos, mesmo assim,
mesmo com todas as probabilidades em contrário e com todo mundo falando que seria uma derrota, mesmo assim, com todo esse prejuízo de trazer o fim do Império Americano, a derrota dos Estados Unidos, provavelmente trazendo a Segunda Guerra Civil Americana, mesmo assim os americanos vão usar tropas terrestres, tá? E ele chega a essa conclusão utilizando a teoria dos jogos. E ao utilizar a teoria dos jogos, ele explica por que os Estados Unidos, mesmo assim, utilizarão as tropas terrestres contra o Irã, apesar de ser uma ideia tola, nécia, sem sentido. Sem sentido para o Kruger, porque o 8% vai entender isso agora. Agora, meus amigos, prestem muita atenção. Para eu explicar para vocês como o professor Jiang, utilizando a teoria dos jogos, que é incrível para quem não assistiu o filme Mente Brilhante, com Russell Crowe, que conta uma história real, que é a história do John Forbes Nash, o John Nash, que desenvolveu a teoria dos jogos e ganhou o Nobel da Economia por isso. Se você não... por favor, pessoal, quando eu escuto teoria dos jogos, meu irmão, eu lembro da história de John Forbes Nash, eu lembro do filme Uma Mente Brilhante, eu lembro do Russell Crowe, eu lembro que é uma história incrível essa história da teoria dos jogos. E a teoria dos jogos aplicada ao cenário geopolítico é uma coisa maravilhosa. E o professor Jiang, ele fez isso. Mas para eu contar como o professor Jiang deu uma jogada de mestre, chegando a uma conclusão que vai acontecer uma coisa que todo mundo diz que não vai acontecer, a gente precisa combinar a palhinha da arca com a nossa meta de likes. Nós estamos com 19 mil pessoas assistindo ao vivo. Praticamente, um pouquinho mais de 19 mil. 19.175. Então, e a gente está com 13.541 pessoas assistindo agora nesse momento aqui. Então, vamos combinar o seguinte, meus irmãos. A gente precisa de 17 mil likes. Aí você fala, pô, Daniel, mas 17 mil likes... a gente vai precisar de 3.400 likes, mais ou menos. Meu irmão, tu não é dedo duro. Teu dedo está funcionando legal. Você não está economizando o dedo. Você não tem artrite, artrose, nem lesão de esforço repetitivo. Você vai clicar no like aí, porque você está gostando da história, não está gostando? E você quer continuar vendo isso? Então, meu irmão, vamos combinar uma parada? Acelera no like, enquanto eu vou agradecer um monte de gente que está dando apoio ao canal, tá? Inclusive, você sabe como é que dá apoio ao canal, né? Eu não fico pedindo apoio ao canal aqui, vocês que têm a generosidade de apoiar. Embaixo aqui do bate-papo tem um cifrãozinho, tem um quadradinho com um S no meio com um cifrão. É por ali que a galera dá apoio. Então, eu não pedi, mas como tá todo mundo dando apoio, eu não posso ser ingrato. Eu vou dar uma paradinha aqui para agradecer a galera que está dando apoio ao canal, beleza? Enquanto eu estou dando apoio ao canal, você tem que acelerar muito no like, porque eu tenho um compromisso hoje às 14 horas e daqui a pouquinho eu vou ter que dar linha na minha pipa aqui e sair fora, tá? Então vai acelerando no like aí para a gente poder explicar para você como é que o professor Jiang, utilizando a genial teoria dos jogos, ele chegou a essa conclusão completamente fora do senso comum e improvável. E eu vou dizer para vocês, amo quando gênios chegam a conclusões fora do senso comum, dizem que uma coisa que ninguém acredita vai acontecer e a coisa vai lá e acontece. Eu amo muito porque é o que eu faço aqui no meu canal. Então, meus amigos, enquanto você acelera muito aí no like, a gente precisa de 17 mil likes, deixa eu agradecer a galera aqui que tá dando a moral, tem gente aberta, ó. Rodrigo Oliveira, aluno novo da Arca, alto nível de conteúdo, pessoal. Valeu, Rodrigo. Pô, sensacional. Além de ter se tornado aluno na Arca, fez um apoio ao canal aqui divulgando a Arca. Pô, ganhou ponto de participação, ganhou medalha de honra ao mérito e ganhou bala Juquinha também. Ganhou tudo aí que você pode ganhar, tá? Então, ó, 10 com louvor aí pro nosso amigo, né? Como dizia aí o Ed Mota, né? 10 com louvor, né? Então, deixa eu voltar aqui que a página atualiza sempre na melhor hora. Antônio Aquino de Carvalho, boa tarde, professor. Em qual momento o líder de Pequim vai partir para cima de Taiwan? No momento que ele vê que os Estados Unidos estiverem enrolados num conflito contra os iranianos, principalmente se eles colocarem tropas em terra. João Jadson, Daniel, suas lives me fizeram, né, estar atualizado em geopolítica, além de falar coisas que o meu professor de geopolítica ainda não ficou sabendo. Canal show! Valeu, João, glória a Deus por isso. Pedro Cardoso, fala, Daniel, parabéns pelo conteúdo diário, por favor, manda um abraço para o Gabriel, Marcos, Kaique e Caio, que são meus primos e irmãos, todos somos seus fãs, um abraço. Valeu, um abração aí, obrigado, Pedro Cardoso, e mais uma vez um abraço para o Gabriel, para o Marcos, para o Kaique e para o Caio, e também para o Pedro Cardoso, valeu mesmo, tá? André Batista, Daniel, dá uma live falar só de alimentos ruins, dá sim, né? Isso aí pesquisem Codex Alimentarius.
Michele Cunha Franco, Daniel, você além de abrir os nossos olhos, está nos ensinando a beber a água, faz muito bem para a saúde, você é demais, obrigado. Valeu, meus amigos, com certeza o estudo da água é um estudo sensacional, tá? Principalmente a questão dos eletrólitos, a questão da composição da água, né? A questão do pH da água é muito importante, tá? Então, seguinte, Adriana Kruskowski, como se tornar parte do 8% Graça e Paz. É lógico que a melhor coisa que você faz para se tornar parte dos 8% é estudar comigo na Arca, porque é uma oitificação por cento das pessoas, e além disso também ler. Se você ainda não tem o prazer da leitura, sugiro o meu livro A Jornada do Leitor, como se tornar um leitor estratégico. Inclusive, vou pedir para o pessoal da minha equipe, para saber se é possível, galera tá online aí, pessoal da equipe, saber se é possível a gente conseguir o máximo de desconto também no livro A Jornada do Leitor, tá? Porque se você não tem aí o hábito da leitura, Jornada do Leitor é maravilhoso, beleza? Perfil MMA falou que o maestro, ele deixou previsões também que estão se realizando, né? Então, um abraço aí para o perfil MMA. Alexandre, professor, quais livros de história o senhor poderia indicar para complementar o conhecimento? Pesquise na minha livraria os livros de história, porque lá estão todos os livros de história que eu separei para vocês, tá? Você vai ter História do Brasil com 5 volumes, você vai ter História Geral também. Lá na livraria tem todo esse material, só você pesquisar por História e você vai achar, beleza? Patrícia Maia, mas lá eles não escondem o passado deles, as pessoas eles são vedadas à própria história, como ele consegue passar conteúdo sensível nas escolas? É porque ele está preparando os agentes secretos do futuro, deve ser por causa disso. Fernanda Strelov, ou Strelov, né? Acho que é Strelov. Segundo pesquisa INAF mais recente, saímos de 8% de proficiência em leitura escrita de 2015 para 10% em 2024. No entanto, aumentou a porcentagem de analfabetos funcionais que concluíram o ensino superior. Aí atrapalhou um pouquinho, né? Mas vamos continuar no 8% que fica uma referência para nós, né? Lembrando que sempre 8% é o dado de 2016, já tem 9 anos, né? Quase 10 anos. Tiago Lima, olá, professor. O senhor acha que o afastamento entre Estados Unidos e Tel Aviv são prenúncio das profecias que falam sobre Tel Aviv ficar isolado e Deus fazer a salvação dos seus inimigos no final dos tempos? É exatamente isso. Eu creio piamente nisso que você falou. Receitas da Tissa, boa tarde, professor. Sou muito fã do seu trabalho, estou sempre por aqui. O que acha das sanções americanas sobre a nossa nação? Eu acho improvável, principalmente se forem sanções assim de grande porte, mas eu não acho impossível, porque parece estar se criando um ambiente favorável para isso, inclusive na opinião pública norte-americana. Porque a gente não pode esquecer que o senador americano Ted Cruz, lá na época, em 2023, ele já estava pedindo sanções contra o Brasil, e agora o Marco Rubio, que é o neocon, secretário de Estado americano, que é o cargo mais importante no governo americano, ele está querendo entrar numas encrencrinhas com o Brasil também, principalmente com a energia e nos acordos entre Brasil e Paraguai sobre excedente de produção de energia da usina hidrelétrica de Itaipu. Então o negócio está meio estranho, tá? Carlos Henrique fala sobre o 12º imã dos iranianos, eles acreditam que ele vai reaparecer, porém primeiro haverá o terceiro grande conflito mundial. Existem estudos que falam que esse pode ser o anticristo. A tradução judaica fala que do Irã se levantará o castigador lá de Tel Aviv. Então, tem muita gente que fala isso, tem até um livro muito legal do Thomas Horn sobre esse assunto, tem vários estudos interessantes mostrando a possibilidade de um anticristo vindo lá da região do Oriente Médio, então esse assunto eu gosto demais, é bem interessante, tá? Vamos ver como é que vai se desenrolar, vai ser muito fácil a gente saber que é um anticristo. O anticristo é o cara que vai salvar o mundo de um problema global, ele vai trazer um acordo de paz de 7 anos no mundo e ele vai ajudar a reconstruir o templo em Jerusalém, tá? Hoffman, falando que o grande Satã do Norte cairá. Cuidado com esse discurso também, que esse é um discurso meio alienante, tá? Essa ideia, os Estados Unidos é o grande Satã. Quando você descobre que o pessoal do Oriente chamar os Estados Unidos do grande Satã é exatamente o que os Estados Unidos querem para eles ter uma justificativa para partir para cima do pessoal do Oriente Médio e pegar todo o petróleo e o gás natural deles. Quando você descobrir que é exatamente isso que os americanos querem, você vai parar de divulgar essa ideia, porque você está trabalhando para eles sem saber, ok? Dica para você, quer saber de onde eu tirei essa ideia? Bill Brock Bader, tá? Bill Brock Bader é tenente-coronel do Sistema de Defesa americano que revelou como os americanos propositalmente estavam criando
uma aversão aos Estados Unidos no Oriente Médio, para que o Oriente Médio fizesse alguma coisa contra os Estados Unidos, como aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001, para que os americanos tivessem uma justificativa para partir para cima do Oriente Médio e pegar todo o gás natural e petróleo deles. Não conta para ninguém, não. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado pelos apoios. Então, deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, faltam 700 likes ainda. Melhor dizendo, 662 likes. Mas sabe o que a gente vai fazer? Eu já vou começar a palhinha da arca agora. Sabe por quê? Eu tenho certeza que a gente vai bater essa meta. Então, como eu preciso sair para esse meu compromisso de 14 horas, eu já vou começar agora então. Então, meus amigos, presta atenção, porque agora a gente vai resumir para vocês o raciocínio que o professor Jiang fez, utilizando a teoria dos jogos, para chegar à conclusão que, mesmo sendo totalmente prejudicial para os Estados Unidos utilizar tropas terrestres, eles vão fazer isso. Está instaurada a palhinha da arca. Para quem... Eu sempre faço a palhinha da arca e o cara fala: ué, professor, hoje você não fez a palhinha da arca. Então, para ficar explícito que começou, está instaurada nesse momento a palhinha da arca, beleza? Aperte os cintos. Não é porque o piloto sumiu, não. É porque o piloto chegou. Então, presta atenção. Na teoria dos jogos, a gente analisa o quê? Os jogadores. Nesse caso, a gente tem 3 jogadores principais: iranianos, israelenses e norte-americanos. E a gente deve responder 3 perguntas. Primeiro, como cada um dos jogadores percebe o jogo? Qual o papel que eles veem para si mesmos? Quais são os seus interesses e motivações? O que eles estão tentando alcançar? Dado a sua percepção e os seus interesses, qual é a estratégia ótima para atingir os seus objetivos? Olha que interessante isso. Identificar os jogadores, o que eles querem, como eles olham para si mesmos e, segundo essas visões deles, qual é o melhor caminho, o caminho mais rápido, mais curto e mais barato, mais simples, menos custoso para eles atingirem o objetivo. Isso aqui é uma teoria dos jogos mambembe, assim, resumida de forma didática, tá? Um resumo acrobático da teoria dos jogos. Não é teoria dos jogos ali de forma requintada, com modelos complexos, matemáticos. É uma teoria dos jogos mais didática para você poder entender, tá? Então, o professor Jiang analisa caso a caso. O caso iraniano, o caso israelense e o caso americano, tá? Então, começando com o caso iraniano. Os iranianos veem esse conflito como uma oportunidade, ok? Se você acha que os iranianos não têm interesse nesse conflito, tu tá errado. Eles têm muito interesse nesse conflito e o professor Jiang explicou qual é o interesse. Os iranianos veem esse conflito como uma oportunidade para alcançar objetivos importantíssimos da nação. Eles veem esse conflito como uma oportunidade incrível para alcançar objetivos estratégicos nacionais. São 3. Primeiro, criar uma unidade nacional e legitimar o regime iraniano. Olha que interessante, né? Quando você tem um país que está todo dividido, que está com uma briga interna e de repente vem alguém de fora para tentar brigar, a briga interna para, eles se unem e brigam contra o cara de fora. Não existe nada melhor do que unir um grupo de pessoas que está dividido se vem uma ofensiva de fora. Vou dar um exemplo que você vai entender muito fácil. Uma família. Imagina uma família que está brigando. Eu posso falar, não precisa ser uma família, a parte grande da família. Pai, mãe, filho. Imagina, os pais e os filhos brigando. De repente aparece alguém e começa a falar mal da família. Vocês são uma família horrorosa. O que acontece? Os pais e os filhos estavam brigando, na mesma hora ficam unidos e começam a falar: você não tem nada a ver com a gente, quem é você? Os 3 partem para cima de quem está falando errado. Então, meus amigos, assim como na família, assim também nas nações, tá? Quando você tem uma sociedade completamente dilacerada, melhor coisa que você tem para legitimar o regime e trazer unidade nacional é alguém de fora vir querer brigar contigo. Por que a sociedade iraniana está tão dividida? Sanções americanas, uma má gestão, corrupção tornaram o regime caótico, disfuncional e impopular. Ou seja, uma ofensiva de Teherã, uma ofensiva israelense, uma ofensiva norte-americana estão unindo o povo em torno do governo, independentemente do que está acontecendo, tá? Além disso, um outro objetivo que os iranianos estão buscando com esse conflito é tirar do Oriente Médio a presença norte-americana. Por quê? Os iranianos planejam fazer o quê? Atrair os Estados Unidos. Eles estão assim para os americanos, ó. Vem brigar comigo aqui na minha área.
vem mandar os seus homens aqui para o meu território, manda que eu quero ver. Eles estão doidos, os iranianos estão doidos para os americanos mandarem os caras para lá, porque eles sabem que os americanos chegarem lá por terra, eles vão perder. Então os iranianos estão assim, ó, vem que eu tô te esperando, vem que eu tô doido para você chegar. Então o objetivo é atrair os americanos para um atoleiro completo em território iraniano, explorando problemas de logísticas e suprimentos, e isso dificultaria a saída dos americanos ali da região. Eles iam ficar enrolados naquela região, tá? E, além disso, trazer uma legitimidade global, ou seja, se os iranianos, assim como aconteceu no conflito do Vietnã, conseguirem derrotar os americanos no seu território, eles se posicionariam como líderes de todo o movimento de resistência contra o Império Americano internacionalmente, superando inclusive a Arábia Saudita. Imagina se os iranianos vencem uma briga contra o gigante americano. Eles iam ficar, ó, peito estufado. Aí, ó, viu? Eu ganhei do grandão. Eu sou o chefe da parada agora, ok? E além disso, eles iriam reunir todo o grupo do Oriente Médio, que é dividido em vários grupos diferentes que brigam entre si, e iam unir a galera contra os Estados Unidos, tá? Agora a pergunta que o professor Jung faz e responde brilhantemente: por que os americanos cairiam nessa cilada de vem cá brigar comigo, vem cá, você vai ganhar, pode vir, eu tô fraquinho, vem brigar comigo. Aí quando chega lá se ferra. Por que os americanos cairiam nessa cilada? Meus amigos, na ciência política existe um conceito chamado escada de escalada. Escada da escalada. Escalation ladder, tá? Escalation ladder não é a letra nem o coro, é a escada. Esse que você fala, letter é letra. Ladder é coro e ladder também é escada, né? Difícil, né? Porque são homófonos, né? São coisas que soam. O fono, o áudio é igual, mas a escrita é diferente. Então, escada da escalada. Os Estados Unidos, como uma hegemonia global, eles têm o domínio sobre essa escalada, ou seja, eles têm dominância de escalada. Ou seja, eles podem recorrer a equipamentos nucleares se eles sentirem que estão perdendo. No entanto, essa dominância força reações que podem ser contrárias aos interesses americanos. Usando uma metáfora, imagina o valentão da escola, que todo mundo tem medo dele. Se um cara baixinho chega lá e provoca o valentão, para manter a sua fama de valentão, ele tem que responder com força para manter a sua credibilidade. Ou seja, os iranianos, eles podem calibrar a provocação, ou seja, fazendo ofensivas contra bases americanas ou fechar o Estreito de Hormuz, para forçar os Estados Unidos a responder de forma cada vez mais intensa, até que a única opção seja uma ofensiva terrestre. Conseguiram entender a genialidade do raciocínio? Os iranianos estão doidos para os americanos terem motivo para entrar por terra. E a melhor maneira deles fazerem isso é fechar o Estreito de Hormuz e fazer ofensivas contra as bases americanas. Porque se os americanos não fizerem nada, eles que são os valentões vão ficar com o filme queimado e todo mundo vai pensar: e eu acho que os americanos são tão valentões assim não. O cara ofendeu ele e não fez nada. Entenderam o racional? É muito interessante você perceber que a geopolítica, as relações internacionais, elas envolvem também a psicologia. Não só a psicologia individual, mas a psicologia social. Olha que interessante a interação interdisciplinar entre todas essas diferentes correntes. É por isso que os caras não conseguem prever o futuro, porque eles não fazem um entrecruzamento das diferentes linhas de pensamento, tá? Agora, esse é o caso iraniano. E o caso de Tel Aviv. Embora os israelenses e os Estados Unidos pareçam aliados, os seus interesses são diferentes. Os Estados Unidos, como hegemonia global, buscam equilibrar as forças no Oriente Médio, apoiando Tel Aviv, mas também apoiando outros países, como a Arábia Saudita e a Turquia, para manter o equilíbrio do poder, para não deixar nenhum país ficar poderoso demais naquela região. O famoso conceito geopolítico da política do equilíbrio das nações. Não é legal você ter ninguém poderoso demais, porque se tem alguém poderoso demais, isso vira um perigo pro grande valentão do mundo. Então, Tel Aviv, por outro lado, tem uma aspiração para uma hegemonia regional, tá? Guiado ali por conceitos do grande Israel. O que é isso?
eles têm ali o conceito de que, partindo de alguns versículos bíblicos, de que o que Deus prometeu para eles envolve do rio Nilo, que está lá no Egito, até o rio Eufrates, que fica lá no Oriente Médio, conforme o que foi prometido para Abraão na Bíblia. Então, quais são os interesses de Tel Aviv? Realizar esse projeto de expandir o seu território, mas para fazer isso, eles têm que tirar a presença americana da região, porque com os americanos ali, eles não vão conseguir fazer isso. Então, se os americanos partirem para cima por terra dos iranianos e isso resultar numa confusão, num atoleiro prolongado, isso pode levar ao colapso do Império Americano, desencadeando revoltas internas nos Estados Unidos e forçando toda uma retirada militar americana da região. Nesse cenário, os israelenses absorveriam toda a estrutura militar americana, como as bases do Comando Central, tornando-se agora a nova hegemonia regional. Qual seria então a estratégia ótima para Tel Aviv? Persuadir os Estados Unidos a usar tropas terrestres no território iraniano, envolvendo os Estados Unidos e os iranianos num conflito que vai enfraquecer as forças terrestres americanas e iranianas, permitindo que, no futuro, Israel emerja como a potência dominante. Ou seja, por aqui, a gente já viu que tanto os iranianos quanto os israelenses querem que os Estados Unidos cheguem por terra lá no território iraniano. E o caso dos Estados Unidos? A princípio, o Kruger ou o 92%, eles vão achar que os Estados Unidos, obviamente, nunca fariam isso, porque a certeza que os americanos vão perder se entrarem por terra em território iraniano é muito grande. Então, eles não fariam isso, tá? Então, os Estados Unidos, sobre a liderança do presidente Donald, têm interesses muito distintos, porque você tem um interesse do Pentágono, você tem um interesse da Big Tech, lá do Vale do Silício, você tem um interesse de Wall Street e você tem um interesse individual do presidente Donald. E você tem um outro interesse, que é o interesse da população americana. Então, o Império Americano, obviamente, principalmente com a política do presidente Donald de America First, né, e Make America Great Again, ele evita utilizar acesso por terra, né, mandar uma ofensiva por terra. Por quê? A perda de soldados e a imposição de um alistamento obrigatório lá nos Estados Unidos, isso ia gerar muito protesto e também muito caos interno. A estratégia ideal dos Estados Unidos seria derrubar o regime iraniano pelo ar, com propaganda e com operações especiais, coisas muito pontuais, com perda mínima de dinheiro e de pessoas, tá? Instalando um governo pró-Estados Unidos lá em território iraniano para conseguir controlar os recursos. Lembrando, Irã, terceira maior reserva de petróleo do mundo, segunda maior reserva de gás natural do mundo. É muita grana e muito benefício geopolítico estratégico, tá? Então, a ideia é fazer com que o controle dos recursos naturais iranianos seja feito através da derrubada do regime iraniano, mas pelos aviões, tá? Por propaganda, por ofensiva aérea. E isso respondendo à entrada do Putin em Kiev, que enfraqueceu a posição global dos Estados Unidos, ok? No entanto, meus amigos, isso é o ideal para os americanos, mas o presidente Donald, ele joga um jogo diferente. Ele não se preocupa profundamente nem com os iranianos, nem com os israelenses e nem com o Oriente Médio. Ele tem objetivos pessoais dele. Quais são os seus objetivos pessoais que possam sobressair aos objetivos geopolíticos dos Estados Unidos enquanto nação? São dois objetivos do presidente Donald principais: manter o poder político nos Estados Unidos, o seu poder político, o poder político do presidente Donald nos Estados Unidos. Ou seja, o presidente Donald está buscando o quê? Consolidar a sua autoridade pessoal no território doméstico. Segundo, destruir a elite global, que ele chama do Estado profundo. Então, o presidente Donald, na mente dele, ele acredita que essa elite global tirou dele a vitória em 2020, tá? E ele está querendo o quê? Revenge. Ele está querendo vingança. Qual seria, então, a estratégia do presidente Donald, segundo o professor Jiang? E eu achei uma análise sensacional, uma análise genial. Inicialmente, o presidente Donald pode até apoiar uma mudança de regime iraniano e até enviar tropas terrestres, atendendo aos desejos do Império Americano. Porém, à medida que as baixas aumentam, a economia global, o que acontece com a economia global? Colapsa. Economia global colapsa. E essa é mais uma das previsões
do gênio professor Jiang, que previu o caos que está acontecendo no território iraniano com um ano, 365 dias de antecedência. Esse cara que acertou isso que está acontecendo agora, um ano antes, está dizendo que se o presidente Donald fizer isso, vai gerar um colapso da economia global, protestos nos Estados Unidos, e o presidente Donald, o que ele faz? Ele se alinha ao movimento America First contra os interesses bélicos dos neocons e do Império Americano. Isso agravaria a divisão interna e as tensões internas nos Estados Unidos, potencialmente levando a uma guerra civil nos Estados Unidos, conforme a gente viu na programação preditiva de Hollywood, o maior sistema de propaganda da história, nos filmes O Mundo Depois de Nós e no filme Guerra Civil. Paradoxalmente, esse caso fortalece a autoridade do Trump, possivelmente lhe garantindo, presta atenção, meus amigos, se prepare porque eu vou te falar agora, garantindo esse caos todo nos Estados Unidos, a possibilidade de terceiro grande conflito mundial, uma guerra civil nos Estados Unidos, ia fortalecer o presidente Donald, garantindo a ele um terceiro mandato, o que muito provavelmente vai acontecer. Comece a se preparar para você ver em 2019 e 2030 o presidente Donald ainda no poder. Tudo que eu tenho falado para vocês, professor Jiang confirmou. Beleza?